Abra sua Bíblia comigo. Por favor, eu quero o livro de Gênesis. Capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Quem achou, diga amém. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, também, né? Primeiro livro da Bíblia, né? Mais moleza do que essa, impossível. Capítulo 26, eu quero ler a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou pular alguns, então preciso que você esteja atento, amém? Versículo 1, assim diz o Senhor para nós essa noite. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui essa noite para ouvir falar de ti. No nosso primeiro culto desse ano, te rendendo graças, Senhor, todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Mas os nossos ouvidos estão abertos a ouvir a tua santa palavra. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. A Bíblia é muito clara para nós no capítulo 26 do livro de Gênesis, quando ela começa a contar para nós um momento muito especial da vida de Isaque. Um momento onde Deus começa a trazer à realidade sinais da sua promessa, sinais daquilo que ele havia prometido a Isaque. Mas nem toda a história de sucesso e de complemento ou de extensão da bênção de Deus começa com notícias boas. Observe o versículo 1. Sobrevindo, lê aí, sobrevindo fome sobre a terra, além da primeira havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te... Então olha aqui para mim. Começa uma fome muito grande, a primeira referência dessa fome é ainda na história do papai Abraão. Papai Abraão também passa por dificuldades grandes, onde a terra manifesta fome, ele precisa sair da terra para buscar recursos. Não foi diferente com Isaque. Chega um momento da história da vida do Isaque que ele precisa sair. A terra estava completamente seca, sem movimentos e ou expectativa de que aquela situação poderia mudar. Então Isaque sai, a Bíblia diz que ele vai a Gerar, uma cidade, encontra o rei lá, o nome desse rei está aí, ó. Abi? Rei de quem? Rei de quem? Dos filisteus, um dos maiores inimigos de Israel. Então Isaque vai em direção a essa terra. Mas o que ardia no coração do Isaque? O que ardia no coração do Isaque? A terra está seca. Existe fome sobre a terra, não tem expectativas de plantio e de colheita. O que veio no coração de Isaque? Eu vou arrumar minhas malas e vou embora para o Egito.
Porque no Egito tem água abundante. No Egito tem fartura de tudo. Então, eu vou me preparar e vou em direção ao Egito. Ele para em Gerar, mas essa não era a intenção dele. Pastora, por que a senhora está dizendo? Porque Deus o encontra no meio do caminho. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus nunca vai deixar você sem direção. O desejo do coração de Isaac era para o Egito. Eu vou para o Egito, lá tem água, tem comida, tem colheita, e lá eu vou resolver os meus problemas. É mais fácil, é mais rápido de eu resolver as minhas dificuldades. E ele começa essa caminhada, ele chega em Gerar. Mas olha o que acontece no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse. Deus aparece para Isaac e fala com ele. Olha o que Deus fala: não desças ao Egito. Deus abre a boca e manifesta, claro e audível, revelando a intenção do coração de Isaac. Porque se a Bíblia diz que Isaac vai para Gerar, por que Deus não mandou ele para o Egito? Não faz sentido. É porque ele vai para Gerar, mas a intenção do coração dele era descer até o Egito, porque lá tinha fartura. Lá as coisas iam se resolver mais rápido. Ele ia ter acesso à água, ia ter acesso à comida sem maiores problemas ou dificuldades. Mas Deus chama o Isaac e diz: escuta o que eu estou te dizendo. Não vai descer, não. Eu quero você em Gerar. Eu quero você na terra que está seca. Eu quero você no lugar que não está chovendo e que não tem colheita. Agora vê comigo se isso é discurso para quem tem promessa. Agora vê comigo se esse é discurso de Deus para quem foi chamado para viver uma grande promessa. Deus chega para você e diz assim: não. Você não vai para o Egito não, porque lá é mais fácil de resolver o seu problema. Eu não quero que seja mais fácil. Por que, pastora? Que Deus não quis que Isaac descesse ao Egito e resolvesse a escassez da vida dele. Porque Deus opera milagres é na escassez. Deus opera sinais é na escassez. Então Deus disse para Isaac: você não vai descer para o Egito não, eu quero você aqui. Olha a frase de Deus: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Olha Deus falando a beça. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus. Quando Deus tem promessa na vida de alguém, Ele não se importa em manifestar todos os detalhes que Ele tem para sinalizar o caminho. Porque Deus quer dizer: não vai ser homem, não vai ser ninguém que vai cumprir isso na sua vida. Sou eu, o Senhor, que o farei sobre ti. Aplauda ao Senhor. E ele continua: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Diga: obedeceu. Guardou os meus mandamentos. Diga: guardou. Os meus preceitos. Diga: os preceitos. E os meus estatutos. E as minhas leis. Você realmente acha que Deus escolheu Abraão e o abençoou pelos lindos olhos, pela cor dos seus lindos olhos? Quando Deus entregou uma promessa, Abraão organizou a sua vida para vivê-la em todos os sentidos. É por isso que o próprio Deus, da boca do próprio Deus, ele diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, guardou os meus preceitos, guardou os meus estatutos, guardou as minhas leis. É por isso que eu não vou abrir mão de cumprir a promessa dele na sua vida, Isaac, na vida de Jacó e de todos os seus descendentes. Repita comigo: fidelidade ao Senhor. Isaac, pois, ficou em Gerar. Esse é o versículo 6. Eu quero, nessa noite, primeiro começar a trazer uma reflexão à tua mente. Fazer você entender que existem duas situações que são parecidas, mas não são iguais. A primeira é toda vez quando Deus manifesta a sua bênção publicamente.
quando a voz de Deus é declarada nas Escrituras, Ele diz: eu sou o Senhor que te abençoo. Eu sou o Senhor que abençoarei a tua descendência. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma confissão que vem direto da boca de Deus, onde Deus promete assistência, onde Deus promete cumprir coisas para que a promessa aconteça. Você está aí? Então olha para mim. Deixa o pessoal que está levantando, sentando, deixa eles para lá. Presta atenção aqui. Você precisa entender isso essa noite. Quando Deus fala, eu te abençoarei, o que Deus está querendo dizer? A palavra bênção, no hebraico, significa, vem do original, bará, que significa fonte de bem, concessão de um bem. Então, quando Deus está dizendo assim, eu, o Senhor, vou te abençoar, Deus está dizendo, eu vou te conceder um bem, eu vou te fazer algo especial, através de uma graça, que não é porque você é bom, porque você é merecedor, é voluntário do coração de Deus. Ele diz, eu vou te abençoar, eu vou te dar alguma coisa que vem do meu coração para você. Você está aí? Então ele fala assim, eu posso te abençoar com o casamento, eu posso te abençoar com o filho, eu posso te abençoar com uma casa, eu posso te abençoar com um emprego. Bênção é concessão de bem, é Deus estabelecendo algo novo, através do seu próprio amor, da sua própria estrutura que é benigna, que tem prazer em abençoar e fazer o bem ao homem. Você está aí? E isso a gente vê no texto de Jeremias. Isso é claro para nós, Jeremias capítulo 29, quando o próprio Deus, através do profeta Jeremias, diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de, para vos dar o fim que desejais. É Deus dizendo, isso é bênção. Eu sei o que você precisa. E quando disse eu te abençoarei, eu estou me colocando no lugar daquele que vai te conceder o bem, daquele que vai te entregar o benefício. Você está aí? Então é a pergunta que eu vou fazer, quantos aqui são abençoados pelo Senhor? Quantos foram abençoados por concessões que Deus fez na nossa vida? Amém? A outra situação é uma promessa de assistência. Pastor, o que significa isso? É quando além de Deus dizer assim, eu vou te abençoar, Deus diz assim, vou abrir a porta, vou fazer o caminho, vou tirar os inimigos, vou fazer chover sobre a terra seca, vou construir a ponte que não existe, vou levar você para lá, vou fazer. Ele indica caminhos para a conclusão da promessa. Então isso é claro quando a gente lê Isaías. Deixa marcado Gênesis, vai comigo Isaías 43. Isaías 43. Você achou? Diga amém. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei pela minha glória, e que formei e fiz. Olha aqui para mim. O capítulo 43 é um capítulo todo dedicado a essa segunda construção. Observa que em nenhum momento sai da boca de Deus, eu te abençoo.
Mas todo o capítulo 43 é uma promessa de assistência divina. Ele diz: quando você passar pelo fogo, não vai queimar não. Sabe por quê? Porque eu preciso que a promessa aconteça na sua vida. Então, se o fogo vier, você passa pelo fogo e não te queime. Se você tiver que passar pelo rio, você achar que vai se afogar, não vai se afogar não. Sabe por quê? Porque eu estou te prometendo uma assistência para que a promessa se realize na sua vida. Você vai pular o rio, não vai se afogar. Você tem que entender isso. Ele diz, você precisa entender isso. E se você passar pelas águas, eu serei contigo. Se pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá de ti. Sabe por quê, filho meu? Porque eu estou confirmando a promessa sobre a tua vida. E eu vou te dar toda a assistência necessária para que ela se cumpra em ti. Então observa que existem diferenças. Existem pessoas que carregam a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? O que é a bênção de Deus? Uma concessão de bem. Deus está dizendo, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar com aquilo que você está me pedindo. Eu vou te fazer um bem. Eu vou trazer até você algo que vai gerar em você alegria. Algo que você está pedindo, algo que você precisa. Uma concessão de bem, não é por mérito, não é por merecimento, é porque eu te amo. Existem pessoas que Deus chama, e o discurso de Deus com ele é diferente. Ele não diz assim, eu vou te dar casa, eu vou te dar carro, eu vou te dar um casamento, eu vou te dar um filho. Ele começa dizendo assim, eu tenho uma promessa. E eu vou te dar toda a assistência para que você viva essa promessa. O que você precisa de mim, eu, o Senhor, estarei lá, trabalhando para que essa promessa se realize na sua vida. É o texto que você leu, Isaías 43, e quando ele diz, pode até vir o fogo, vai queimar não. Pastora, como é que isso acontece? Eu não sei. Eu só sei que quando ele diz que tem uma promessa, ele age trazendo assistência em tudo o que você precisa para que aquela promessa realmente se cumpra na sua vida. Você está aí? E existem pessoas na Bíblia Sagrada que Deus usa os dois. Que Deus diz, tu és abençoado, eu te abençoarei e trarei assistência para todo o cumprimento da promessa que estiver sobre a sua vida. Isaac era essa pessoa. Abraão era essa pessoa. Então quando Deus olha para o Isaac, ele não diz apenas assim, Isaac, eu tenho uma bênção para você, eu vou te fazer um homem próspero. Quando ele olha para o Isaac, volta lá agora para mim em Gênesis. Agora você vai entender o texto. Ele diz assim, habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei. Olha o que ele está dizendo. Eu vou te conceder um bem. Eu vou te fazer o bem, Isaac. Eu estou te abençoando. Eu estou concedendo o bem sobre a sua vida. Algo que vai trazer muita alegria para você. Mas ele não para por aí. Ele diz, e também toda a tua descendência. Darei essas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Olha Deus falando com Isaac, eu vou te abençoar, mas eu vou multiplicar as tuas sementes. Eu vou te multiplicar de uma forma tão poderosa sobre a terra, que você vai ser reflexo da promessa que eu fiz para o teu pai Abraão. Ele começa a trazer detalhes, ele começa a declarar detalhes sobre a vida do Isaac, do que ele faria, porque ali ele estava dizendo, além de te abençoar, eu também sou Deus que promete toda a assistência necessária. E aí a história começa a contar para nós, no versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor Você está aí? Então preste atenção. Não vai adiantar nada Deus estabelecer bênção
e assistência sobre a promessa na sua vida se você não souber se posicionar. Se você não souber desfrutar disso sobre todo esse ano. Não vai adiantar Deus declarar: eu te abençoo, eu estou te concedendo um bem. Não vai adiantar Deus dizer: se você passar pelo fogo, eu vou te abençoar. Se você pular o rio, você não vai morrer afogado. Eu estou te prometendo, eu vou te ajudar, porque a promessa tem que cumprir. Nada disso vai adiantar se você não decidir subir degraus diante do Senhor. E o primeiro degrau que ele sobe é o degrau da confiança. A referência é o versículo 12. Porque Deus disse assim para ele: não vai para o Egito não, porque o Egito é mais fácil. Eu não quero mais fácil. Amigo, quantos caminhos na minha vida e na sua vida seriam muito mais fáceis? Mas Deus bota a gente numas engenhocas, né? Deus bota a gente nos negócios, a gente fica: meu Deus, por ali ia ser tão mais rápido. Eu digo: mas eu não quero por ali. Eu não quero o Egito. Eu não quero que você desça o Egito. Eu quero que você viva essa experiência em Gerar, nessa terra seca que está aqui. E aí, o que Isaac faz com essa informação? Qual que é a primeira manifestação de Isaac em cima dessa informação? Entra dentro dele uma confiança sobrenatural no Senhor. Por que a senhora está dizendo isso? Porque o versículo 12 diz que ele começa a semear. Semear onde? Semear onde? Numa terra seca, onde os bichos estavam morrendo, onde não tinha água. Quem é louco de semear numa terra que sabe que não vai dar nada? Quem é louco de plantar numa terra onde todo mundo está dizendo não tem água, está tudo morrendo, os alimentos estão morrendo, os animais estão morrendo? Mas quando Deus disse aqui ao pé do ouvido de Isaac: você não vai subir ao Egito não, eu quero que você fique em Gerar, porque eu vou cumprir em você a minha promessa. Eu vou te dar toda a assistência necessária. O que Isaac fez? Gerou nele confiança. Meu Deus disse: é nessa terra que vai frutificar. Meu Deus disse: é aqui que eu vou plantar. E daí que o homem está dizendo que está seca? E daí que as pessoas estão dizendo que vai morrer? Eu vou plantar, porque assim disse o Senhor para mim. Semeou Isaac na terra e no mesmo ano, diga, no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Agora lê o resto. A parte que interessa é o 100 por 1, né? Você fica logo alegrado. Oh, glória, plantou, recebeu 100. Mas lê o resto. Olha o que está escrito aí. Porque o Senhor o abençoava. Porque ele confiou na palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: para de andar por vista e começa nesse ano a andar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus está dizendo. Não é o que o homem diz. A terra pode estar seca, pessoas podem estar morrendo. Deus olhou para você e disse: eu te abençoarei e vou suprir para que a promessa viva sobre você. Confia! Aí, continua lendo comigo. Versículo 14, 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de... Ele primeiro obedece a Deus. Quando Deus diz para ele: você não vai ao Egito, você vai ficar aqui. E ele diz: ok, eu vou ficar aqui. Depois Deus entrega a palavra para ele. Ele entende o que Deus está dizendo. E por mais que a terra esteja seca, ele decide plantar naquela terra. A segunda atitude de Isaac é a confiança na palavra de Deus. Ele confia naquilo que saiu da boca. Olha a boca de Deus manifestando a sua vontade sobre o homem. Ele confia. Mas a terceira grande característica de Isaac é a persistência. Observa a história. Ele vai dizer para nós que ele cresceu muito, ele prosperou muito. Quem é que colhe 100 por 1, amigo? Isso é o sonho de qualquer agricultor. Isso é o sonho de qualquer um que planta, que colhe. Ele se torna grande, ele começa a prosperar, ele começa a ter muitos animais, muitos servos. Isso gera uma disposição com os inimigos de Israel. Eles começam a ter inveja dele. E aí ele vai
Como que alguém sobrevive numa terra desértica sem água? A água é fundamento de todas as coisas. Ele precisava de água para dar continuidade à sua plantio, à sua colheita, os animais que ele conquistou. Então, a Bíblia diz para nós que ele vai ao encontro dos poços que o Abraão cavou. E quando ele chega lá, esses poços de Gerar estão todos entulhados. Eles jogaram terras, pedras, para que ninguém se utilizasse dele, porque o poço era do Abraão, não dos filisteus. E aí quando ele chega para lá, ele observa, os servos ainda mexem naqueles poços, tentam tirar as pedras, tentam limpar aqueles poços. Até que Isaac diz assim, não, para. Não vamos mais ficar tentando desentulhar os poços do papai. Vamos cavar poços novos. Vamos começar coisas novas. Por quê, pastor? Porque a referência do Isaac era, amigo, ninguém plantou numa terra seca e colheu, eu plantei e colhei assim por um. Por que eu vou ficar desentulhando o poço que entulharam? Eu vou cavar poço novo e Deus vai verter água, porque a promessa não vai faltar sobre a minha vida. E aí ele começa a cavar um poço novo. Leia aí comigo. Versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia proposto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque em hebraico é contenda. Então, ele diz, eu vou cavar um poço novo. E ele vai em direção ao vale. E nós já fomos lá, né? Nessas regiões todas. E é deserto mesmo. É muito calor. A terra chega a ser alaranjada, rachada, de tão quente, desértico que é. E ele diz, vamos no vale. E eles cavam um poço ali. E tem água, brota água. Eles se alegram, sai água de lá. O problema é que vem os inimigos de novo, os filisteus se apresentam e dizem, não, essa terra é nossa. Essa água não é sua. Você cavou, mas é nossa. Não, você não vai levar. Então Isaac batiza o nome daquele poço de Ezeque, que significa contenda. E aí a minha pergunta para você é, tá bom para você? O Isaac parou? Por que você parou? Quem tem promessa de Deus, não fica preocupado com a ação do filisteu. Não fica preocupado com o entulhar dos poços. Não fica preocupado com as contendas, porque ele carrega dentro dele a promessa de Deus. O que o Isaac pensou? Tamparam o primeiro poço, levaram na mão grande, mas eles estão falando com alguém que é abençoado e alguém que tem assistência da promessa de Deus. Vou cavar outro poço. E ele vai, lê as escrituras. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna em hebraico significa inimizade. Então ele vai com os pastores, cava outro poço, faz outro poço, acha água de novo. Observe que ele não está usando poço de ninguém. Ele estava cavando poços para ele. E aí os inimigos vieram. E dessa vez não contenderam. A palavra é inimizade. Se indispuseram, brigaram. Aí o termo hebraico é sitna, que significa inimizade. Tomaram o poço de Isaac de novo. O Isaac parou. Não! Por quê? Porque existia dentro dele entendimento a respeito da promessa. A persistência estava quando ele olhou e viu os poços do papai entulhados. Que ele podia dizer, Deus disse que era o Deus do meu pai e permitiu que os poços do papai fossem entulhados. Que Deus é esse? Foi esse o discurso de Isaac? Não! Porque Deus não tem responsabilidade sobre as bobeiras que os homens fazem. Deus tem responsabilidade sobre a palavra que sai da sua boca. Deus estava dizendo a Isaac, eu abençoei teu pai, vou abençoar você e toda a sua descendência. Prepare, Isaac, porque se você fizer o que é certo, eu não vou parar de abençoar você.
Depois de ser cheio de persistência, Isaac começa a trabalhar debaixo de foco e determinação. Cavei o primeiro, eles levaram. Vou parar não. Cavei o segundo, eles levaram. Não vou parar não, porque uma hora essa água vai ser minha. E quando essa água for minha, a bênção de Deus será uma realidade sobre a minha vida. Continue lendo comigo. Versículo 22. Partiu dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Reobote significa alargamento. O Isaac disse assim: ninguém se apresentou? Não vou brigar por esse. Então é aqui que começa Deus a largar a promessa e a bênção dele sobre a minha vida. Reobote, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Não para não, querido, porque Reobote está aí para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Tá bom para você? Tá bom para você? Para o Isaac não estava. Qual que é a diferença do Isaac para você? Você com a primeira vitória estagna. Você com a primeira notícia de bênção paralisa. O Isaac entendia que ele precisava ir até o fim. Ele precisava viver tudo. Quantas pessoas você conhece que começam histórias e não terminam? Quantas pessoas você conhece que começam histórias, Deus diz que tem para elas coisas grandes e boas, eles ganham uma vitóriazinha e para. Tá bom para mim? Tô ótimo. Deus está dizendo: eu não quero essa geração, eu quero uma geração que vai se levantar como Isaac, que vai me obedecer, vai ser confiante, vai ser obediente, vai ser perseverante, vai ter foco e determinação, e não vai parar até que todas as minhas palavras se cumpram sobre ela. Achou água, Reobote, aleluia. Reobote é lugar do alargamento, Reobote é lugar da prosperidade. Mas ele não ficou lá não. Observe o que diz as escrituras. Versículo 23. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o anjo e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali Quando ele vence a dificuldade da escassez da água, é que Deus se apresenta e diz: Isaac, eu estou contigo, e sou eu que vou te abençoar. Por que Deus não falou com ele na hora que o primeiro poço estava entulhado? Por que Deus não falou com ele quando o primeiro poço foi tomado da mão dele? Porque Deus fica observando até onde vai a tua fé. Senão Deus vai ter que ficar andando atrás da gente igual a gente anda atrás de bebezinhos. Não bota a mão aí, olha, você vai cair, olha para lá, olha para lá. Não, amigo, uma vez que você consegue andar com as duas pernas, Deus diz: vai! E Ele está nos observando o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso medo, as nossas frustrações, as nossas queixas. Ele não aparece para o Isaac quando rouba os poços dele. E aí, meu filho, você está triste? Você está chorando, meu filho, porque te roubaram o poço que você cavou? Ele não dá conversa para o Isaac. Sabe por quê? Porque quem está focado na promessa olha o fim, não fica olhando o meio. Quem está debaixo da orientação de Deus e da palavra de Deus fica focado no fim. Esse não é o fim. Então tem uma coisa errada, porque Deus não é para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele abriu a boca para profetizar a meu respeito, é isso que Ele vai cumprir na minha vida. Então ele se inspira debaixo dessa palavra e continua. E Deus então chega no final, depois que ele chega a Reobote, que ele abre o poço, que a água sai do poço, que ele diz: esse é o lugar do alargamento. Oh, glória, Deus me abençoou, Deus me abençoou. Aí Deus aparece para ele e diz: quem te abençoou? Quem te abençoou, Isaac? Eu, o Senhor teu Deus, te abençoei.
Eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Ele se apresenta e diz: Isaac, não são os teus servos, não é você, Isaac, sou eu na tua vida, Isaac. E ali, ele levanta um altar de adoração a Deus. Observa o versículo 25. Então ali levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a tenda. E os servos de Isaac foram abrir outro poço. Ele não parou, não. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: vem bênção por aí. Mas diz para ele: não é para parar. Versículo 32. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado. E lhe disseram: achamos água. 33. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até os dias de hoje. O primeiro ele chama de Reó, lugar do alargamento. A Sheba, que é da onde vem a palavra Beersheba, que é a cidade, representa lugar da promessa. Não adianta parar na estação do alargamento, tem que ir até o lugar da promessa. Não adianta chegar até o lugar onde as tendas se estendem, onde algo novo, um refrescor de Deus vem. Tem que ir a Beersheba, tem que chegar ao lugar aonde Deus determinou como cumprimento da promessa sobre nós, aleluia. Então repete comigo as características de Isaac. Primeiro, obediência. Segundo, confiança. Terceiro, persistência. Quarto, foco e determinação. E quinto, ousadia. Amigo, muitos parariam, já estão em rebote. Eu não. Porque Deus tem Beersheba para me dar. Deus tem o lugar da promessa para me dar. E eu não vou parar antes de chegar e concluir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Pastora, por que a senhora escolheu essa palavra? Eu não escolhi nada, foi Deus que escolheu. E Deus falava assim comigo: o que eu quero que a minha igreja entenda é que toda palavra proferida pela minha boca não tem fim antes que eu, o Senhor, a realize. Então entenda isso de uma vez por todas. Você tem que amadurecer ao longo desse ano para aprender a obedecer a Deus. Se Deus disser para você: não quero que você vá pelo caminho mais curto, que é conveniente a você, fica aqui, vamos enfrentar o deserto, mas eu sou o teu Deus que vai fazer jorrar água desse deserto. Eu sou o teu Deus que vou inspirar você a ter confiança, confiar em mim. Os seus olhos podem estar vendo uma situação difícil para você, para sua casa, para sua família, mas Deus está dizendo: semeia como se fosse a terra mais próspera que você já viu na vida, porque não é por vista, é pela palavra de Deus, é pelo compromisso de ouvir ao Senhor e confiar nele. Depois ele nos ensina: para de ficar questionando a Deus por coisas erradas que dão na história da sua vida. Deus, entulharam os poços do papai. O papai era homem de Deus, por que fizeram isso com ele? Não interessa. Vamos levantar as nossas mangas e começar a cavar poços novos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para de ficar chorando leite derramado. Para de ficar olhando para as coisas que não deram certo. Foca no alvo, que é a promessa de Deus sobre a tua vida. Depois ele diz para nós, foco e determinação. Foco e determinação. Problema nós vamos ter ao longo do caminho. Deus nunca nos prometeu uma vida fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas aqui eu venci o mundo por você. Se a tua fé está em mim, isso passa. Se a tua fé está em mim, isso para de doer. Se a tua fé está em mim, eu construo novas todas as coisas.
por último, a ousadia. Já estou no lugar de alargamento. Oh, aleluia. Olha nós aqui no lugar de alargamento. E Deus está falando, vai parar aí? É para parar aí? Não, amigo, eu quero o Sheba, eu quero o lugar da promessa, eu quero o quarteirão que Ele me prometeu, eu quero as almas que Ele me prometeu, eu quero a vida que Ele me prometeu. Rehobote é muito bom, mas eu vou chegar, Sheba!